O versículo é o 12, mas tem todo o contexto. Então, no versículo 12 diz assim. Espera. Bem? Se falando de assunto da terra não me credes, como crereis se vos falar dos celestiais? É Jesus falando com Nicodemos. Eu vou orar. Deus querido, amado Pai, fala ao nosso coração, Senhor. Nós te amamos, nós desejamos te ouvir, porque Tu és tão maravilhoso, Pai. O Senhor sempre nos ouve quando nós oramos, mas nós também amamos te ouvir quando lemos a Tua palavra, quando meditamos naquilo que o Senhor quer falar conosco. Nós te adoramos, nós te rendemos graça. Eis-nos aqui para ouvir a Tua voz, Pai. Em nome de Jesus, amém. Aqui Nicodemos, ele vai encontrar com Jesus à noite, né? A palavra de Deus diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso, entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, tem versão que está mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Olha, ele reconhecia, né? Seus sinais são provas de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho, aí Nicodemos fala, nascer de novo? Perguntou Nicodemos: acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz a vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer, assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai. Também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhes digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando falo das coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado, por não crer no Filho único de Deus, e a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ela faz a vontade de Deus. Amém. É um texto longo e eu li tudo, né, do capítulo 3. E lendo e meditando nessa palavra, eu lembrei de Mateus 4:23, que é uma passagem que diz, né, que Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, curava todas as enfermidades e doenças entre os povos. Desculpa, só um minutinho. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males e tormentos, endemoniados, loucos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão.
Então, além dele ensinar nas sinagogas, pregando o reino, ele curava, ele fazia milagres. E Nicodemos vai lá conversar com ele. Por quê? Ele fala, você ensina, mas a gente vê que não é só, né, o milagre testificou a autoridade de Jesus pelo ensino. Porque ele reconheceu a autoridade, mas pelos milagres. E ele chama Jesus de mestre. Ele fala mestre, fala rabi, né? E um fariseu, naquela época, ele só iria chamar assim se ele tivesse se submetendo àquele ensino, senão ele não diria dessa forma, ele não se colocaria com aquela expressão. E aqui ele reconhece que Deus acompanhava Jesus, né? Que Deus acompanhava ele. E quando eu fiquei lendo e pensando nisso, daquele homem chegar lá tão estudado, eles tinham uma expectativa sobre o Messias, né? É evidente, porque eles tinham muitos conflitos conforme eles iam ouvindo, vendo os milagres. E ele estudava tanto a palavra, tanto que Jesus fala para ele assim, você é um mestre, né? E você não sabe. Mas alguns versículos vieram à minha mente, pensando nesse homem procurando Jesus. Porque quando nós lemos as Escrituras, tem um versículo que fala que a lei ela não era o suficiente para deixar a consciência limpa dos pecados. Ou seja, havia o ritual, eles seguiam, mas quando eles pecavam, eles iam lá fazer o sacrifício, mas aquele sacrifício que eram feitos nos templos, com o animalzinho, com a ovelha, com o cordeiro, com a pomba, que fosse, a hora que a pessoa ia para casa, a consciência dela ainda estava pesada. Não era como nós que aceitamos o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e Senhor, que quando eventualmente pecamos e nós nos arrependemos e pedimos perdão, a nossa consciência ela é limpa. Nós temos alívio. Nós recebemos o perdão. E não é sobre se sentir perdoado, mas crer que fomos perdoados e discernimos que fomos perdoados. E isso é um refrigério muito grande. E aquele versículo que fala, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, né? Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Eu não sei se Nicodemos ouviu esse versículo, mas a consciência, com certeza, a mente daquele homem, por mais que um homem natural, ele poderia obedecer toda a lei, não era o suficiente para dar uma boa consciência para ele sentir paz, algo que nós sentimos pelo poder do Espírito Santo quando confessamos pecado em arrependimento. E lendo essa passagem, né, quando Jesus chega para ele e fala assim, que ele precisa nascer de novo. Né? Aí começa aqui, eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E esse ver é discernir, é experimentar mesmo, né? Não é só ver de longe, não, já tem a ver com você conhecer a palavra, você começar a compreender o que Deus está falando com você. Eu não sei como foi a conversão de cada um, a minha foi na minha infância. Embora eu fosse tão pequena, o Espírito Santo imprimiu em mim a revelação de salvação. Porque eu era pequena e a convicção que veio mais forte no meu espírito, eu me converti com 5 anos, na adolescência que eu me afastei, depois, glória a Deus, voltei para o Senhor. Mas não me afastei assim, porque eu não tinha nada, eu amava a igreja, amava o povo da igreja, amava o Senhor, amo o Senhor. Foi porque eu comecei a trabalhar e fui me envolvendo com as coisas e fui afastando. Mas todos os dias da minha vida, o Espírito Santo me tocava para eu voltar. À noite, a hora que eu punha minha cabeça no travesseiro, que tudo se aquietava, eu sabia que eu tinha que voltar para o Senhor, que eu tinha que frequentar uma comunidade local. Isso era latente na minha vida todos os dias. E na infância, algo que ficou muito forte no meu espírito foi que eu não podia mentir. Eu tinha 5 anos, mas eu já sabia, né, o que era mentira, o que não era, mas o Espírito Santo já ministrou isso no meu espírito. E Deus é tão maravilhoso que mesmo a gente sendo criança, nós somos testados, né? Nós vamos crescendo e Ele vai nos ministrando.
Eu lembro que ele fala coisas igual a que ele falou, né? Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar de celestiais? Aí eu fiquei pensando, eu falei, é nessa palavra e nessa questão, né? Para trazer aqui. Eu falei, os irmãos que estão lá e eu, nós conhecemos o Senhor. Mas isso me chamou a atenção. Eu falei, quando que o Senhor está falando que a gente não está crendo, que é o Senhor que está falando? Porque às vezes Deus usa pessoas para falar conosco de coisas naturais, mas é Ele que está falando e Ele que está instruindo. E às vezes a gente não consegue reconhecê-lo, né? Eu vou dar um exemplo de um testemunho. Quando eu estava trabalhando numa empresa de indústria farmacêutica, era fazer uma pesquisa para a indústria de farmácia, de medicação farmacêutica. Eu era assistente administrativo e meu esposo, ele sempre teve moto, agora que ele não tem. E quando ele comprou uma moto, nós ganhamos um capacete que eles chamam de piruzinho, né, por causa daquela propaganda. É um capacete que ele não tem proteção aqui, ele só é um contorno da cabeça, assim. E eu ia para o trabalho com ele, voltava, porque eu achava ele bonitinho e tinha um fechado. Aí uma enfermeira que trabalhava lá, ela fazia plantão em hospital, ela falou assim, se posso te falar uma coisa? Ela tinha um jeitinho assim. Falei, pode. Ela falou, não usa esses capacetes não, que é um perigo. Como eu trabalho na enfermagem, eu tô cansada de ver menina com a cara arrebentada quando cai da moto, por não ter a proteção no maxilar, quebra os dentes, acaba com o rosto. Falei, tá bom. Quando eu ouvi aquilo, falei, eu não ouvi isso por acaso. Aí o Marcos foi me buscar, nós chegamos em casa, eu peguei o capacete, coloquei dentro de uma sacola e pus na lixeira. Ele falou, você vai jogar o capacete fora? Eu falei, eu vou, porque se eu deixar em casa eu vou acabar usando, e hoje eu já entendi que não é para usar mais. Não passou muito tempo. Nós fomos no Alphaville, no churrasco, voltamos, eu estava com o capacete fechado, estava garoando, nós caímos naquela ponte, porque tinha óleo, quem anda de moto sabe, que fica um sabão. Aí aquela ponte que vem do Alphaville para a Avenida ali, Visconde, né, Esporte Clube Corinthians, nós caímos ali, estava escuro. Quando nós caímos, ele não estava correndo, graças a Deus, a moto prendeu a minha roupa e me arrastou de bruço. Quando a moto começou a me arrastar, ele foi rolando para um lado e a moto... E a gente sempre conversava. Um dia ele falou para mim, quando você for cair, você solta o corpo, não tenta resistir, que é pior, aí você se arrebenta. E eu ouvi também. Era Deus me falando. Era Deus. Deus usando a vida dele, Deus usando a vida daquela moça. E conforme eu caí, eu soltei meu corpo assim, e a minha mente, falei, só falava, Senhor, tem misericórdia. E a moto me arrastou um tanto muito bom. Eu de bruço, meu capacete foi batendo assim no asfalto. Aí a moto parou, eu continuei rolando, parei de costa. Aí eu vi um carro vindo, o sinal de luz acendeu, a pessoa já encostou. Aí eu fiquei assim, eu levantei procurando meu marido, ele gritando, me chamando, porque estava tudo escuro. Eu fiquei bem, ele ficou bem. E eu lembrei, quando eu cheguei em casa, que deu para ver na luz o capacete todo ralado aqui, todo ralado. Eu não me quebrei em nada, porque eu soltei o meu corpo. Quando meu marido me ensinou, ele falou assim, um dia a gente cair, se você rolar, não tenta resistir, vai rolando. Não fica tentando se apoiar não, que você vai se quebrar. E eu fiz exatamente como eu aprendi. Era o Senhor falando das coisas naturais, do assunto da terra. E Deus fala com a gente em assuntos da terra, né? Uma vez minha filha estava no hospital, numa UTI, ela estava gestante, e ela começou a passar muito mal, quando ela ia comer de manhã. E as médicas, a gente não sabe o que está acontecendo, ela comia, daí punha tudo, passava mal. Aí eu fiquei tão preocupada, ela já estava na UTI, porque o neném estava querendo nascer antes do tempo. E eu fui orar, falei, Senhor, o que está acontecendo? Tem misericórdia, minha filha precisa tomar café, precisa almoçar. E eu ficava com ela, ora meu genro. O Espírito Santo falou bem assim para mim, fala para ela comer bem devagarzinho, que a glicemia dela está subindo muito rápido, e por isso que ela está passando mal. E as médicas não mediam a glicemia dela quando ela passava mal, porque ela não tinha glicemia alta. Só que aumentava muito rápido conforme ela comia. Eu não entendo nada de medicina, nunca fiz nada na área da enfermagem. Aí eu falei, Aline, Deus falou assim, pra você comer bem devagarzinho. Mas bem devagar mesmo, bem pouquinho, que aí você não vai passar mal. Aí nisso, ela já tinha passado mal uns 3 dias.
Pois aquele dia que Deus deu essa instrução, ela comeu bem devagarzinho e ficou bem. Tudo parava no estômago. Olha Deus falando os assuntos da terra conosco, né? Mas aqui na palavra, quando ele fala assim para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, é que Nicodemos conhecia a palavra. Mas a palavra, eram as leis, né? Todos os preceitos são preciosos. Jesus veio para cumprir mesmo ela. Só que ela, por si só, não trazia um novo nascimento que vem do Espírito quando nós aceitamos Jesus. Não traz essa unidade com Deus. Ela cumpriu o seu propósito, cumpriu o plano dela de ser como um tutor, né? Até Cristo vir. Então ela tinha esse propósito e ela veio e cumpriu isso. Mas, além dela não aliviar a consciência, a pessoa não tinha o Espírito Santo dentro dela. Então ele fala para Nicodemos, né? Se eu não posso falar com você nem as coisas naturais da terra que você não crê, como que eu vou falar as coisas espirituais? E eu fiquei lembrando de algumas passagens bíblicas, outras, que era de Daniel. Daniel, ele lia a palavra, né? Ele descobriu lá na Babilônia que eles tinham que se arrepender, que o cativeiro era de 70 anos, né? Naquele contexto que ele está na Babilônia, no livro de Daniel. Então, olha que interessante, né? Uma situação, um mandamento que Deus deu para eles cumprirem na terra, que eles não cumpriram, chegaram lá, ele leu, entendeu pelo profeta, que era 70 anos, se posicionou como estava na direção que era para orar e se arrepender, né? Pecado sempre traz consequência, mas quando você ora e se arrepende e pede perdão, Deus nos perdoa. Às vezes, você vai colher aquela consequência. Eu não falo às vezes no sentido que pode ser que não. Você sempre semeou, você colhe. Mas dependendo do nível, vai ser pior, ou, né? Dependendo do que aconteceu, do seu pecado. Você vai colher segundo, né, aquilo que você fez de errado. Mas Daniel, quando ele se posiciona naturalmente, que ele chega lá na Babilônia, Deus não apareceu para ele, não falou para ele assim, ó, Daniel, você chegou aqui, você não come na mesa do rei não, porque... E ele não ficou preocupado, ele não fala que ele teve medo. Eu penso, talvez possa ter tido, não está escrito lá, mas por que eu estou indo para lá? Porque ele já se posiciona, ele fala assim, eu não quero comer da mesa do rei, porque eles tinham todo um culto idólatra quando eles preparavam a comida. E os judeus, aquilo era impuro, eles já comiam coisas que já não tinha a ver com o conceito judeu de cultura, né? Eles ofereciam para os ídolos, tudo. E ele começa no natural, ele já obedece a Deus. É ali no natural mesmo, ele já está obedecendo. Na cultura, ele chega lá, conversa, pede, né, para o eunuco, aí o homem que cuida deles deixa, faz um teste, ele fala, vamos fazer um teste, Deus dá favor para ele. Mas depois que o tempo passa, que ele continua comendo só legumes, ele fica bem forte, Deus dá saúde para eles, né? O que acontece? Deus dá a revelação, começa a dar o sobrenatural. E olha, a velha aliança, olha que lindo, né? Ele pede discernimento de sonhos, Deus dá. Deus começou a falar do sobrenatural, porque ele andou na palavra do que era natural. Igual para nós, tudo é sobrenatural na palavra. Certamente que sim. Mas tem todos os preceitos que nós temos na palavra, é para nós obedecermos. E tem muito a ver, para o primeiro e segundo mandamento, com relacionamentos, não é verdade? Familiar, de filho para pais, de pais para filho, quando vamos lendo Mateus, todos os livros até Apocalipse, é muito relacional os mandamentos. E tem a ver com o dia a dia. Aí às vezes, será que a gente em algum momento, a gente não está ouvindo em questões que o Senhor está falando com a gente no natural? Mas não é que é no natural, sem ser o fundamento espiritual, porque para nós daí já é espiritual, né? O mandamento do Senhor. Mas se nós não colocarmos em prática aquilo que já é o básico para nós, né? Como que a gente vai ter as coisas sobrenaturais e celestiais? Como é que a gente vai ouvir? Então, é importante nós compreendermos isso, né? Eu estou trazendo isso para o nosso contexto, porque ali ele teve uma conversa com um homem que conhecia muito a palavra, mas quando
Jesus começa a falar com ele fala assim: você precisa se converter, você vai precisar crer que eu sou o Filho de Deus. Crer. Porque aí o versículo 6 diz assim: porque aquele que nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então nós somos espirituais. Um dia nós tivemos um nascimento natural, né? Temos a nossa mãe, e depois, quando nos convertemos, nascemos espiritualmente. E isso é tão importante porque nós mudamos de reino, mudou a nossa natureza. Nós não somos igual às pessoas que não se converteram um dia. Uma vez eu conheci uma jovem e ela falou: não tem diferença entre uma pessoa que aceitou Jesus e não. Eu fiquei olhando, eu pensei, ela não conheceu o Evangelho. Simples assim. A gente consegue entender isso, porque é diferente, muito, totalmente. Primeiro pelo destino que você vai ter. Eu falo a palavra destino, mas ela nem é bíblica. O final assim da sua vida, quem que vai vir te buscar? Se você conhece Jesus e entregou a sua vida para Ele, faz toda a diferença. Não é pouco. Eu até falei isso para ela na ocasião. Eu falei: você pensa que não tem diferença? Eu falei: tem toda a diferença. Você mudou de reino. Você tem anjos à sua disposição. Não que você vai ficar pedindo coisa para anjo, é óbvio que não. Você vai orar e é o Senhor que... Mas faz toda a diferença. Eu lembro um dia que eu fui falar de Jesus, falei do Evangelho para um aluninho meu. Os pais dele eram cristãos e eu fui dar aula particular para ele. Ele estava com dificuldade na escola. Falei: você já entregou seu coraçãozinho para Jesus? Ele falou: nunca. E ele frequentava a igreja toda, nunca fizeram apelo. Eu falei: você conhece assim, a salvação? Ele: não. Ele tinha uns 10 anos. Aí eu falei do Evangelho, né? Falei que nós tínhamos pecado, que não pecou, contei toda a historinha. Aí eu falei: você quer entregar seu coração para Jesus? Você vai nascer de novo. Foi muito engraçadinho. Ele falou assim: eu quero, mas posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Ele falou: amanhã eu vou estar aqui nessa casa com esses pais? Que interessante, né? Eu vou nascer de novo, onde que eu vou parar? Eu falei: é bem pertinente, né? Ele é criança. Eu falei: não, você vai acordar aqui na sua casa. Mas Deus também vai ser o seu pai. Eu falei: mas você vai acordar aqui nessa casa. Tá tudo aqui, ó, olhando assim, tá tudo igual, né? No natural. Eu falei: mas então, como é importante, né, os detalhes. E como às vezes uma pessoa pode entender de reino, de evangelho, de forma tão diferente. Ele é uma criança, então é bem compreensível. Mas às vezes um adulto, quando ele ainda também não conhece a palavra corretamente, ele entrega a vida dele para Jesus, se ele não tem esse ensino, ele também começa a não saber quem ele é em Deus, o que Deus fez por ele, o que ele tem, o que ele pode em Cristo Jesus. E ele pode viver de uma forma totalmente parecida com uma pessoa do mundo, mas tendo um novo nascimento. E isso também é triste. Quando a pessoa não sabe, não entende quem ela é em Cristo. E aqui a palavra de Deus continua no 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O versículo 8, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Por quê? Porque nós começamos a ter direção de Deus, não é assim? Direções espirituais. Aí você imagina uma pessoa, quando você mora com uma pessoa natural, e a pessoa fica em conflito, porque ela não vai te entender quando você começa a seguir a direção do Espírito. Às vezes você está para fazer uma coisa, o Espírito Santo fala não, aí você já para, você fala: eu não vou fazer mais. Aí se a pessoa perguntar por quê, você fala: porque eu tive uma direção de Deus. É muito abstrato para a pessoa, porque ela nunca viveu aquilo, não tem uma mente espiritual, não teve um novo nascimento. Então tem coisas que às vezes, se eu estou conversando com uma pessoa e eu preciso tomar alguma decisão e a pessoa não tem, se eu tenho a oportunidade já de falar do Evangelho, eu falo. Ou então eu falo assim: olha, aqui no momento eu não vou conseguir te explicar com detalhes o que é importante a pessoa saber, né? Por que não, por que sim. Quando eu saí da escola, minha diretora era cristã, ela falou: por que você vai sair?
que eu era concursada e exonerei. Eu falei, foi uma direção de Deus. Ela falou, então é melhor obedecer, né? Eu falei, melhor obedecer do que sacrificar. Então, aqui, a palavra de Deus continua, né? Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Assegure-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. E Jesus aqui fala no plural, vocês não aceitam, só estava Nicodemos ali, né? Porque ele teve outras conversas com os fariseus em outros lugares. E ali ele vê o Nicodemos, como representando um grupo. Então ele quis dizer assim, olha, aquelas pessoas lá que você anda não me recebe, né? Não entende, não... E ele fala assim, o nosso testemunho, porque ele está falando dele e do Pai, porque ele veio para revelar Jesus. Então aqui, quando Jesus fala com o fariseu em João 8, 12, 13, diz assim, por isso que eu trouxe essa conversa para cá, tá? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Aí Jesus fala, eu já fui para o 18 para encerrar a conversa. Então, resumir, tá? Resumir a Bíblia não pode, né? Mas eu pulei os outros versículos dessa conversa, depois você pode ler ele todo. Então, é João 8, do 12 ao 18. Deixa eu ver. Aí tá assim, eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Jesus falou. Então, por isso que Jesus fala aqui para Nicodemos, mesmo assim, assegure-lhes que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Por isso que ele fala no plural, vocês, ele está falando dos outros fariseus. Porque às vezes a gente lê e fala assim, parece que Nicodemos estava lá sozinho, a conversa só entre eles, e agora quem é esses vocês, né? Aí ele continua no 12, eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram, como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Então, sempre que a gente vai se abrindo para obedecer, meus irmãos, o termo ordinário, que eu descobri que não é o ordinário não, é o extraordinário hoje em dia, né? O que a gente achava que há 50 anos atrás era ordinário, agora é extraordinário. Uma pessoa está casada, né, com o mesmo marido por um tempo, não estou querendo julgar e nem condenar quem não está, em nome de Jesus, não tem nada, não é nada sobre isso. Né? Mas uma família está com os filhos todos juntos, os filhos respeitarem os pais. Antigamente era o normal, era o básico, né? Há muito tempo atrás. Mas depois vai mudando a sociedade. Por isso que Jesus falou para a gente ir pregar o evangelho, né? Porque aí essas coisas são as naturais que Deus vai ensinando. Todas as leis, que agora não, porque também está se corrompendo, né? O inimigo está... Por isso que é tão importante nós estarmos sempre em oração e pessoas de Deus estarem em lugares estratégicos que Deus mesmo abre portas e coloca. Mas muitas das leis que foram feitas segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, né? Por quê? Para nós termos uma vida em paz, tranquila. Então a gente vê, quando um governo ele é bem estruturado, eles têm temor de Deus, eles não vão contra princípios da palavra. Isso é muito claro, né? E quando não, por isso que o Senhor fala para nós orarmos pelos governantes e tudo mais, né? Aí aqui ele diz assim, ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Foi profetizado sobre ele em Isaías. Lá no livro de Isaías, no Velho Testamento. Por que eu estou falando isso? Porque Nicodemos era um fariseu, então ele conhecia os livros do Velho Testamento, né? Ele conhecia Moisés, ele conhecia o livro de Isaías, ele conhecia Deuteronômio, porque eles seguiam. E aí está escrito assim, contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz sobre os que viviam na terra da sombra da morte.
raiou uma luz. Então foi profetizado sobre Jesus. E no versículo 6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E aí no versículo 14, voltando para o João, ele fala assim: da mesma forma como Moisés. Aí por que Jesus falou com Nicodemos de Moisés? Porque ele conhecia a palavra, foi uma forma de explicar, né? Levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então ele diz assim, que Jesus, e que ele seria levantado, o Filho do Homem está se referindo a ele mesmo, ia ter uma morte de cruz, ia ser levantado. E o que aconteceu lá com esse povo em Números 21, 8 e 9? Eles tinham saído do Egito, estão andando no deserto e começam a murmurar. Está em Números 21, do 4 ao 9, que é do 8 ao 9 é o finalzinho. Aí Jesus usa esse exemplo, fala assim, partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom, toda aquela multidão com Moisés. Já tinham passado o Mar Vermelho, o povo, porém, ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés. Gente, esse povo viu tudo que aconteceu lá com o povo no Egito, e lá no deserto eles começaram a falar mal de Deus e de Moisés, que estava liderando eles. Por que vocês nos tiraram do Egito? É vocês. Eu fico assim, minha mão chega a gelar de pensar nisso, esse povo falando, aquele temor alheio, né? Para morrermos no deserto, não há pão, não há água, já estamos fartos dessa comida miserável. Olha que horroroso que é isso, né? Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos israelitas morreram. O povo foi a Moisés e disse. Aí eles se tocaram, né? O que eles fizeram? Pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire a serpente do meio de nós. Interessante que Deus não tirou a serpente do meio deles. Olha o que Deus mandou Moisés fazer. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente de bronze. Aqui na minha leitura não está. Minha Bíblia é isso. E coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido, olhe para ela e viverá. Já pensou? Meu Deus, gente, cobra é pavoroso aquele bicho, né? Eu não tenho nenhuma simpatia com aquilo. Meu netinho uma vez viu uma cobra num vídeo e falou: vovó, eu falei, eu não gosto de cobra. Ele falou: vovó, ela é feliz. Por causa da aparência da cara dela. Ai, meu Deus, quando eu lembro, eu falo a cobra é feliz. Eu falei, misericórdia. Eu falei, é isso, a avó não gosta não. A cobra é feliz. Então, aqui, assim, aí Jesus pega e fala para Nicodemos exatamente isso. Que assim como teve aquele livramento de morte, assim ele ia ser levantado, para que as pessoas, quando fosse picado pela serpente, na verdade nasceram com a natureza adâmica, né, não morresse, olhasse para ele e soubesse que há uma esperança no Evangelho de Cristo Jesus. Há uma esperança. Já estou acabando. E Paulo, como Nicodemos vai lá ter toda essa conversa, né? E quando eu pensei também, quando o Senhor falou, se eu falo coisas naturais, você não entende, como é que eu vou falar da sobrenatural? Eu vejo essa passagem, como a forma que Jesus vivia. Jesus é humilde, ele comia com os pecadores. Para os fariseus aquilo era um choque, né, cultural, porque ele comia. Então, em Marcos 2,6 está escrito isso, né? Ele nasceu em Nazaré, aí ele anda e come com os pecadores. E aí os fariseus falam para ele também, como que seu mestre fala para os discípulos, come com o pecador, né? Aí ele fala, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Olha a misericórdia. Então, o último versículo é esse, que eu vou falar, que está em Romanos 11,6, que diz assim, e se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria a graça, que foi um novo tempo, a nova estação que Jesus inaugurou com a morte e a ressurreição, né? Quando ele morreu e ressuscitou.
Então, essa graça custou o sangue de Jesus, mas nos fez nascer de novo e nos fez entender as coisas espirituais. E nós podemos também, quanto mais sensível nós tivermos, a gente vai poder entender até as coisas naturais que Jesus está, que é Ele que está falando conosco. A gente vai conseguir entender as duas coisas, as naturais também, quando Ele nos dá uma instrução tão simples, mas que pode fazer uma diferença muito grande na nossa vida, porque nós reconhecemos a voz dEle. Esse é o ponto mais precioso. E eu encerro com esse versículo, amém? As palmas louvem ao Senhor, eu agradeço essa oportunidade.